Bom, professor, a gente está fazendo essa entrevista aí por causa da matéria de legislação aplicada, né? A professora pediu para fazer uma entrevista com um engenheiro civil. Daí a gente quer fazer algumas perguntas sobre você mesmo, sobre sua carreira, onde você se formou, quando você se formou. Enfim, pode começar a falar um pouco aí sobre você. Então, acho que é legal. Então, acho que a primeira coisa assim é o professor se apresentar mesmo, né? Apresentar, nome. Tá, beleza. Acho que eu entendi a ideia. Bom, meu nome completo é Leon Matheus Moreira. Eu nasci em Moarama, no Paraná, um pouco distante daqui, quase 600 quilômetros. Mas eu vivi a minha vida inteira, minha vida inteira, assim, mais ou menos, né? Até meus 26 anos, não, até os 24 anos em Douradina. Então, dos meus 9 anos de idade até meus 25, Douradina. Paraná também, pertinho de Moarama. Aí, enfim, eu fiz... Enfim, estudei o ensino básico, né, ali, desde o Fundamental 1, 2 e o médio de escola pública, lá mesmo, lá em Douradina. Um pouco do meu Fundamental 1 eu estudei em Moarama, né, porque eu fui para Douradina aos 9 anos. E aí, quando eu fui pensar, tava naquela ira, né, de terminar o ensino médio, tem que começar a graduação, né, que senão tá fudido. E aí, na época eu tava lá em Douradina e em Maringá, que era um pouquinho mais longe, uns 250 quilômetros, não, 200 quilômetros de Douradina, tinha a Universidade Estadual de Maringá, né, e tal, enfim, e aí a minha primeira opção era estudar em alguma universidade pública, tendo em vista a questão financeira. Aí, beleza, né, só que daí, por mais que eu gostasse de estudar, eu tava com 17 anos, né, cara, então eu tava bem vadio, assim, né, querendo sair, etc e tal. E aí eu lembro que o vestibular era num domingo, eu queria fazer ciência da computação, meu negócio era computação. Adorava computação e tal, eu queria fazer ciência da computação, engenharia da computação, engenharia mecatrônica, alguma coisa nesse sentido. E aí tinha um vestibular lá, eu tinha me inscrito, da UEM, ciência da computação. Era no domingo, aí num sábado tinha um aniversário, cara. E aí eu fui pro aniversário, derreti lá, cara, fui dormir 7 horas da manhã e já era, né? Aí já era vestibular. Aí eu fiquei pensando, depois passou o tempo um pouquinho, né? Eu fiquei pensando, e agora, cara? Tem que começar alguma coisa, né? E aí em Moarama, que era a cidade pertinho de Douradina, né, 50 quilômetros, tinha lá a Unipar, que é a universidade privada. Lá não tinha, até tinha universidade pública, até tinha um campus lá da UEM, só que tinha, sei lá, 2 cursos e não me interessava. Aí lá na Unipar tinha sistema de informação, que era um curso meio parecido com ciência da computação, só que bem diferente, assim, outra pegada e tal, né? Porque assim, eu tinha aquela mentalidade de querer ser engenheiro. Então, o cientista da computação tem meio que ainda, por mais que o nome do curso não esteja explícito, mas ele não deixa de ser engenheiro, né? Daí eu falei, sistema de formação, não quero fazer essa peste não, cara. E tinha um colega meu que tinha terminado o primeiro ano, ele me contava e não me interessava por aquela merda, não. E aí eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí ia abrir a primeira turma de engenharia civil. Olha só, eu vivenciei a mesma coisa que vocês estão vivenciando aí. Primeira turma ia abrir e tal, falei, cara, engenharia civil, cara, eu nem gosto de construção. Mas aí eu fiquei olhando lá, falei, engenharia, cara, eu vou tentar entrar nisso daí mesmo, se eu não gostar, depois eu tento transferir para outro curso de engenharia, né? Porque havia essa possibilidade, né? De, sei lá, ir para qualquer outra engenharia, porque já que é comum nos primeiros anos, é possível fazer esse tipo de coisa. Aí eu fui lá, fiz o vestibular, universidade privada, e como lá o quantitativo de inscrito não foi muito grande, daí, enfim, fiz a prova lá, foi de boa, entrei. Aí beleza, primeira turma, tal, curso meio ruim, né, de certa forma, lá. Ruim que eu digo no sentido de mais pedagógico, assim, sabe? Mas enfim, eu até compreendo. Mas assim, eu fui estudando primeiro
período, lá é anual, né? Era anual, né? Então, fui estudar o primeiro ano e tal, entrei lá, cara, vi os professores falando, entendia tudo, falei, putz, esse bagulho tá muito fácil, cara. E aí eu fui no mesmo fluxo do ensino médio. No ensino médio eu não ficava estudando em casa, não. Eu estudava na aula, ia pra prova e bagaçava e achava que era o máximo, né? Putz, eu sou um gênio, né? Aí chegou lá e eu via lá na aula, as aulas de cálculo, tinha um professor lá que ficava falando 3 aulas seguidas, fazia a gente copiar a matéria do quadro, 3 aulas seguidas. Eu não copiava não, eu só ficava olhando e depois tirava foto. Mas aí eu ficava olhando, prestando atenção nele e tal. Eu entendia tudo, eu falei, cara, direito é muito fácil. Aí teve o dia da prova lá, eu falei, não vou nem estudar pra essa teste, é muito fácil. Chegou lá, cara, meu Deus do céu, me colocou uns problemas lá que eu falei, puta que pariu, me fudi. Aí tomei no sabu lá, acho que no primeiro. Lá era anual, né? E aí tinha provas em determinados momentos, né? Então tinha uma prova no primeiro bimestre, outra no segundo, aí você conseguia fazer substitutiva, aí depois terceiro e quarto bimestre tinha substitutiva no final. Era sempre assim, não era. O professor não tinha como escolher quando era a prova, era já em períodos específicos. Aí a primeira do primeiro bimestre já tomei no pé do ouvido, acho que fiquei com 4, se eu não me engano. Eu falei, porra, cara, tem que estudar um pouquinho mais. Aí comecei a estudar um pouquinho. Aí do segundo bimestre foi outro 4 no pé do ouvido. Eu falei, meu Deus do céu, vou ter que estudar muito isso aqui. Aí pra prova substitutiva, aí sim, aí comecei a estudar bastante. Aí depois deu certo. Aí depois eu tirei mais nota vermelha, digamos assim, né? Lá a média era 6. Aí depois disso não tirei mais não. Só que daí, beleza, ia nessa pegada, estudar, só que, sabe, não tinha interesse, assim, ainda mais lá que os primeiros semestres era bastante matemática e tal. Aí, beleza. Aí no segundo ano, eu tive uma unidade de resistência dos materiais. Não era um pouquinho diferente de vocês, o professor fez um cambalacho lá um pouco diferente. E aí eu comecei a gostar porque envolvia um cálculo, e aí tinha relação com a realidade, né? A gente tinha lá que determinar os esforços nas vigas e tal. Eu falei, cara, isso aqui parece legal e tal. E eu comecei a me interessar mais por isso. Aí do terceiro ano que eu comecei de fato a falar, putz, agora tem que ter uma mudança aí, daqui a pouco eu me formo, né? Então eu tenho que já definir o que eu quero ser quando crescer. Daí eu comecei a estudar fora da aula bastante a questão de estruturas. Então comecei a comprar livros, estudar, lia tudo, conversava com os professores lá que manjavam mais do assunto, pedindo dica e tal, tentando entender a mentalidade deles e tal. E aí fui indo, aí fui me dedicando só à estrutura. O resto das outras unidades eu estudava, mas estudava só o que era necessário mesmo. Agora, o tempo que eu sobrava, eu ficava estudando a área de estruturas. E o que era legal? Lá, mais ou menos no quarto ano, eu comecei a ver que tinha bastante relação, e isso eu não descobri no curso, eu descobri pesquisando na internet de outros cursos de engenharia civil, que tinha bastante ligação com computação, questão de programação e tal. E aí eu comecei a estudar meio que por conta, programação. Só que aí, como eu não tinha muito norteamento na época, eu comecei a estudar C++, Fortran, e são umas linguagens muito zoadas, assim, tal. E aí eu lembro que Python mesmo eu fui ver depois de formado. Depois de formado que eu vi lá na UFPR que eles trabalhavam com Python, eu falei, que peste é essa daqui, Python? E assim, eu fazia isso, eu colocava no Google, Engenharia Civil, UFPR. Aí eu vi o que tem lá na UFPR. Engenharia Civil, sei lá, UFRJ. Eu ia fazendo isso no Google e procurando. Aí eu achei essa questão do Python lá na UFPR, comecei a me interessar e, enfim, comecei a estudar e até hoje eu estudo um pouco ainda. Mas, enfim, aí beleza, foi indo curso. Aí depois que eu teve esse ponto de inflexão aí, foi tranquilo, tá, estudando e tal. Aí me formei. Aí, quando eu me formei, eu tinha a ideia de, putz, eu quero trabalhar com projeto. Esse projeto, tal, de preferência estrutural, mas eu estava preparado para fazer elétrico e hidráulico também. Aí o que eu fiz? Eu sabia que fazer na mão era burrice, né? Porque você não tem produtividade. Por mais que eu soubesse calcular na mão, o melhor seria ter um software e tal. E sabendo calcular à mão, você consegue configurar o software. E aí, na época, logo quando eu me formei, eu comprei lá um conjunto de softwares da AutoQI,
que é uma empresa que existe aí, vende software até hoje, né? É referência. E aí eles tinham um pacotinho lá que era específico para residências de baixo porte, né? Era até 2 pavimentos, chamado QI Flex. Aí eu comprei, tinha o Eberic, que é voltado para estruturas, tinha o Hidros, que é para a parte hidrossanitária e esgoto, né? E tinha o Lumini, que era para a parte elétrica, acho que é Lumini, se não me engano. E aí, beleza, comprei os cursos, aí entrei igual louco nas férias estudando softwares. Na graduação a gente chegou a trabalhar com eles um pouco. Foi até por isso que eu comprei eles, então eu já sabia mexer um pouco. Só que daí eu fui lá, peguei o manual dos caras lá e comi igual farinha. Aí beleza, aí quando eu me senti bem confiante, eu fui lá e simulei uma situação. Peguei uma arquitetura lá de um colega real e fiz os projetos complementares para aquela arquitetura, montei lá um negocinho, um caderno e tal. Ou seja, uma forma de eu apresentar um exemplo de projeto e sair andando lá em Douradina, mostrando lá para os arquitetos, no sentido de fazer parceria, né? Ó, vocês trabalham em projeto arquitetônico, eu estou fazendo projeto complementar. Então pode contar comigo aí. Saí rodando lá, apresentei, legal, foi receptivo. E aí, no terceiro ano da faculdade, eu entrei na Copel lá, que é como se fosse a Energisa daqui, mas para trabalhar em outra coisa, né? Eu tinha que arrumar um trampo, né? Putz, terceiro ano, eu tinha que arrumar uma renda, né, cara, para mim conseguir tomar o meu goró no final de semana. E aí, eu peguei, teve um concurso lá em Douradina, isso eu tava no terceiro ano, né? Teve um concurso e era para trabalhar meio período. E era para trabalhar como atendente comercial. Eu não sei se vocês já foram na Energisa, aqui em Aquidauana, no Anastácio, é um escritorinho, você vai lá, tem um atendente, que vai lá e te ajuda, né, pedir ligação, desligamento. Eu era esse atendente, lá no Paraná, da Copel, lá em Douradina. E aí, beleza, eu entrei, passei lá no concurso, entrei, blá, blá, blá. Aí, eu continuei ainda, depois de formado, no primeiro ano. Então, me formei, continuei na Copel, ainda lá, trabalho no meio período. E aí, o outro meio período, como eu já tinha terminado o curso, eu fiquei focado em trabalhar com essa... Já contava como estágio, professor? Ou não? Não. Porque era um trabalho no qual não tinha nada a ver com engenharia civil. Na verdade, cara, por ser Copel, né? Como eu disse, igual a Energisa, tinha bastante a ver com a parte de elétrica. Então eu podia aprender bastante. Não tanto a parte técnica, mas a parte comercial, como funciona por dentro da concessionária e tal. Isso é bem legal. Até tinha um pouco de parte técnica, mas na verdade, enfim, o que eu via lá eu já sabia porque eu tinha estudado engenharia civil, então, na verdade, eu lembro que teve um treinamento lá, o pessoal às vezes falava uma groselha e eu até usava os nomes, assim, sabe? E padrão, por exemplo, o pessoal falava o padrão de energia, assim, é como se fosse ferro, o pedreiro fala ferro, né? A armadura lá, mas não é ferro, né? Ferro, sei lá, ferro que tá na tabela periódica, né? Na verdade, é a armadura de aço, né? Para ser mais específico. Então, padrão é a mesma coisa, né? Na verdade, não é padrão, é entrada de serviço, né? Mas, enfim. Aí, mas não contava como estágio, mas tranquilo, o estágio, até que você comentou isso, o estágio eu fiz lá em Douradina. Lá, no meu curso, o estágio, no último semestre a gente não tinha aula. No último semestre era só fazer estágio. E aí eu não tinha feito, até me arrependo, eu acho que o ideal é fazer estágio desde o primeiro semestre. Então começou a aula, já vai atrás de um estágio, não sabe nada, vai lá, que certamente vai aprender coisas valiosas. Nem que o cara comece a colocar você para servir café, que se for. Com o tempo, talvez ele vai dando mais atribuições e aí vai aprendendo alguma coisa. E de graça mesmo, entendeu? A não ser que, pessoal, não tem condição, eu tenho que ter dinheiro. Aí beleza, aí tem que arrumar um trampo, né? Agora, se não for o caso, eu não tenho que arrumar um trampo. Eu consigo aí sobreviver sem ter que trabalhar. Putz, arruma um estágio, nem que seja de graça, e fica lá olhando, e aí com o tempo vai fazendo alguma coisa. Eu acho que é o ideal, assim, o ideal. Eu sempre recomendo isso, e eu digo isso por experiência própria, me arrependo. Se tivesse entrado no estágio desde o começo, ia ser, muito melhor para mim. Mas enfim, aí o estágio no quinto semestre, eu deixei lá pro quinto semestre mesmo, né?
no meu caso, como eu trabalhava meio período, depois do terceiro ano ficou praticamente inviável fazer estágio. E aí, quando terminou as aulas, né, eu ia sobrar, como o último semestre não tinha aula, ia sobrar meio período. Aí eu fui lá e, para facilitar para mim, eu não queria ficar viajando, indo para Moarama, gastar dinheiro, né? Indo todo dia, indo e voltando. Eu não morava lá onde eu estudava. Eu fiquei 5 anos indo e voltando. Acordava 4 horas da manhã e voltava 1h15 da tarde. Daí eu peguei e arrumei um estágio lá em Douradina, na prefeitura. Aí fiquei lá uns 4 meses fazendo estágio na prefeitura. Foi legal também. Eu acho que foi uma experiência bem, bem rica. A arquiteta lá colocava um monte de coisa pra me fazer lá, cara. Putz, eu até achava estranho, ela me dava umas responsabilidades que eu ficava, rapaz, tenho certeza. Mas enfim, mas foi legal. Beleza, aí eu formei, aí o primeiro ano de formado, isso foi em 2014. Tava lá em 2014, primeiro ano de formado, fiquei ali trabalhando na Copel ainda, e aí com essa ideia de trabalhar com projeto. Só que daí é o seguinte, é até curioso, cara, eu não assinei nenhuma RT, nenhuma. E aí, tudo que eu fiz foi em parceria e na parte estrutural. Tinha um colega meu lá, que ele é filho do prefeito lá numa cidade, começou a aparecer por ele lá, e aí na parte estrutural ele queria, você não quer me ajudar e tal, a gente divide. Beleza, manda aí. Aí teve uns 4 projetos que eu ajudei ele. O que é ajudar? Ele mandava arquitetura, eu fazia lançamento dos pilares, das vigas, enfim, toda a estrutura, dimensionamento e tal. E aí mandava para ele e tal, ele analisava e aí depois a gente dividia a remuneração. Trabalhei assim, de parceria. Só que daí, cara, lá desde o quarto ano, mais ou menos, eu sabia que tinha um programa de mestrado na Universidade Estadual de Maringá, em engenharia civil com ênfase em estruturas, né? E eu ficava, cara, esse bagulho deve ser legal. Eu entrava lá no site, ficava olhando, puta, cara, esse bagulho deve ser da hora. E eu não tinha essa ideia de mestrado no sentido de atuar como docente, era mais no sentido de ser algo mais avançado, sabe? Puta, esse cara deve estudar um monte de coisa louca, velho, eu quero estudar essa porra também. E aí, cara, primeiro ano, eu fiquei pensando, e aí teve 2 colegas meus que entraram nesse programa, e se formaram e já foram pro mestrado direto. E aí eu conversava com eles, me contavam, é legal, é difícil pra caralho. Aí quando eles falaram que era difícil, aí que eu ficava louco. Eu falei, nossa senhora, é isso que eu quero mesmo. Se é difícil, o bagulho ia ser da hora. E aí eu ficava, puta, e aí foi chegando no final do ano, abriu o processo seletivo, eu falei, cara, que se foda, vou tentar entrar no mestrado. Aí abriu o processo seletivo, aí tinha lá, era uma prova, uma entrevista, aí eu falei, cara, eu comecei a estudar pra essa prova. Peguei lá o livro... um dos livros de referência lá, os temas eram tudo a ver com resistência dos materiais mesmo. Isso que vocês estão estudando. Ou melhor, vocês deveriam estudar, né? Eu não sei como que tá atualmente aí já terminou a resistência. Não, eu digo, deveriam estar estudando, porque eu não sei a quantidade de conteúdos, né, que vocês estão trabalhando, às vezes estão reduzindo, né, enfim. Mas, enfim, é aquele livro do Hibler, eu peguei, eu tenho até... Aqui, ó, do Hibler não, do Beer. Eu comprei esse livro aqui, cara. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui, ó. Aqui, ó. Opa, pera aí. Não vou conseguir tirar essa merda, mas é Mecânica dos Materiais. Dá pra ver, professor. Mecânica dos Materiais de Vinha Azulzinho. Esse livro eu comprei na época. Eu não tinha ainda. Fui lá, comprei e falei, cara, vou estudar esse livro inteiro aqui pra essa porra. Fiquei uns 2 meses louco nele, cara. Louco. Fiquei louco nele. Eu acho, nossa senhora. Eu até, parecia que eu lia, tava conversando com o Beer, com o Johnson. Aí, beleza. Aí fiquei louco nele. Aí, olha que interessante. Isso em dezembro. Não, eu comecei a estudar em novembro. Aí a prova era em janeiro. Aí em dezembro, cara, apareceu um casal lá, querendo que fizesse um projeto grande lá para eles. Eles estavam montando um loteamento. E até acho que umas 3 casas lá. E eles queriam que eu fizesse a parte o projeto elétrico. E aí eu falei, puta, cara, isso aí ia ser da hora e tal. Só que daí na hora eu fiquei pensando, ia ser da hora fazer, mas qual que é o interesse maior? Putz, olha, isso é uma grana da hora. Não, que se foda, eu vou rejeitar. Por quê? Porque eu tava com outro foco, né? Estudar pra entrar no mestrado. Daí eu falei, não vai dar, tô tendo outras obrigações. Então, você vê que engraçado, né?
foi começar a aparecer, de fato, alguns projetos legais no final do ano, assim, ou seja, demora mesmo, né? Só que eu queria entrar no mestrado, então eu já tinha tacado fogo já nessa questão de fazer projeto lá em Douradinho. Aí, beleza. Papá, chegou janeiro, fiz a prova, processo seletivo, beleza, entrei. E aí tinha ficado em terceiro lugar. Aí é o seguinte, eu tinha que ir pra Maringá, né? Eu falei, puta, cara, e agora? Que ninguém vai me bancar lá, não, mano. Agora fudeu o bagulho. E não tinha como eu ir da Copel ir pra lá, trabalhar na Copel de lá. Não ia ter como. Falei, caraca, mano. Aí eu fui lá, pedi as contas na Copel, exonerei. De exoneração do cargo. Aí tinha uma bolsa lá, né? Eu podia pegar ela. O primeiro lugar pegou uma bolsa, tinha duas. Aí parece que o segundo lugar já era professor lá. Aí eu tava na expectativa, não sei se ele ia pegar, se ele ia pegar. Se ele fosse pegar, eu ia ter que arrumar um trampo lá. Sei lá que eu ia trabalhar. Eu trabalho em qualquer coisa que se foda. Só pra mim, pelo menos, viver. E aí, mas assim, como eu já tinha formação em engenharia civil, putz, eu ia procurar. Maringá é a cidade baita, cidade grande pra caralho. Eu ia lá nas construtoras, tentar arrumar um trampo. Enfim, ia atrás. Mas aí, putz, veio a bolsa, era R$1.800. Falei, nossa, cara, já era, R$1.800 eu vivo tranquilo aqui, rapaz. Vivia meio nas coxas lá, mas vivia, dava pra comer e morar em algum lugar, e já era, já é o bastante, já. As necessidades básicas, né? Daí eu arrumei lá um APzinho lá, não conhecia ninguém em Maringá, cara, mas aí eu arrumei um lugar bem legal, que era como se fosse um pensionato, só que não morava a dona do pensionato lá. Ela tinha um apartamento que ela alugava os quartos individualmente, e aí beleza, aí só ficava o pessoal que morava lá. E aí sempre tinha uma galera legal lá, gurizada, como era desse nível, sempre era gurizão meio que pai ia lá junto, sabe? Ah, meu filho tem que ficar protegido e tal. Então nunca era muito gente porra louca, né? Então foi da hora lá. E aí fiquei, enfim, estudando mestrado, aí primeiro ano, cara, são 2 anos de mestrado, né? Primeiro ano, putz, cara, bem hardcore dos bagulhos. Professor, para entrar no mestrado, só precisa fazer a prova ou você já tem que ter um projeto, alguma coisa assim em mente para... Eu tava vendo de alguns processos seletivos de mestrado, né? Você já tem que ter uma proposta na cabeça, assim, para iniciar, né? Você tinha pensado em alguma coisa ou para o UEM não precisa? É boa pergunta. Alguns de fato precisam. Tem que ver o processo seletivo. Lá no que eu fiz na época, não precisava. Era só uma prova. Aí a prova tinha um caráter eliminatório, já tinha uma notinha de corte lá. E aí tinha entrevista em seguida. E aí o currículo, eles analisavam o currículo. Aí juntava tudo, formava uma nota. Mas, de fato, alguns programas precisam de um projeto de pesquisa, né? Um projeto. Só que, assim, quando os programas têm isso, eu penso que é mais interessante verificar o corpo docente, verificar o que cada professor desse corpo docente já pesquisa, e aí identificar um que você tem ali uma certa afinidade ali do tema, e já começar a mandar e-mail, e já começar a conversar, achei interessante você faz, eu quero entrar no programa de mestrado, se dá uma dica aí de projeto de pesquisa para mandar. Se ele não puder, porque às vezes no ano que você tem interesse em entrar, ele não vai pegar nenhum orientando, pode acontecer. Só que daí ele pelo menos pode indicar um outro professor que vai pegar. Eu acho que isso é melhor, por quê? Se o projeto de pesquisa ser apresentado não tiver relação com as áreas de interesse dos professores, provavelmente vai ficar com nota baixa. É ruim isso, mas é o que acontece. Até eu digo isso porque eu estou olhando alguns programas de doutorado, aí eu já até tenho um da UFPR lá que eu pretendo entrar aí, não vai ser o ano que vem, mas pretendo em 2022 entrar com certeza, e aí tem projeto de pesquisa, né, e aí eu vou estar escrevendo ele o ano que vem, e aí eu vou fazer justamente essa estratégia, vou ir lá, identificar os professores, identificar um tema e mandar bala. Mas enfim, no meu caso lá na época eu não precisava, né. Daí, beleza, entrei, bolsa, beleza, tava morando lá, estudar. Aí o primeiro ano eu fiquei basicamente só estudando as disciplinas, cara. Lá era por quadrimestre, são 3 quadrimestres.
em cada quadrimestre eu fiz, acho que o primeiro eu fiz 4 disciplinas, aí nos outros 2 eu fiz 3. E, cara, bagulho punk, bem complicado, assim, foi bem, algumas unidades curriculares nem tanto, assim, mas eu lembro as de mecânica dos materiais e mecânica das estruturas, que seria aí resistências materiais e teoria das estruturas, lá foi bem avançado, assim, foi bem acima do que eu estudava, né? Aí tinha introdução aos métodos numéricos, que seria parecido com cálculo numérico, só que lá foi bem mais avançado. Introdução ao métodos elementos finitos também foi bem... Mas assim, dependia muito do professor, né? Eu estudei, por exemplo, uma unidade chamada métodos elementos finitos. Foi, lixo, cara. O professor ficou viajando lá em integração numérica e, enfim, foi bem lixo. Mas como eu disse, depende muito do professor, como ele trabalha, os objetivos ali que ele tem para os alunos e tal. Mas, de forma geral, foi bem legal. Aí, no final, eu tinha que definir um tema, né, cara? Putz, eu tenho que escolher um tema porque a qualificação tem prazo, né? Acho que era até abril. Então, ou seja, eu entrei em março, tinha até abril do outro ano para qualificar. Qualificar, não sei se vocês sabem, mas é como se fosse uma apresentação prévia do TCC. Imagina que tem lá uma apresentação prévia do TCC para os membros da banca ali darem pitaco, né? Só que tem nota também envolvida, né? Aí, beleza. Aí eu tinha que definir um tema, eu falei, puta que pariu, cara. E eu não tinha ainda, eu vinha conversando com o meu orientador, que a gente meio que definiu no meio do primeiro ano, e aí ele só falava para mim ler lá, ir atrás, blá, 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 até que teve uma dissertação de mestrado que eu li, e aí no final tinha umas recomendações de trabalhos futuros, peguei uma daquelas recomendações e mandei bala. E aí, porventura, comecei a pesquisar, eu vi que tinha uma tese já desenvolvida que tinha relação com aquilo. Só que daí, lendo a tese, eu vi que ela usou um método lá para chegar aos valores, achei meio estranho, e aí eu tive uma ideia de desenvolver um outro método. E aí, basicamente, foi isso. Aí eu, enfim, bolei a pesquisa lá, aí fui embora. Aí eu fui escrevendo e tal. Eu usei na época um software chamado TQS, é um software acho que o melhor software, talvez até o melhor software do Brasil em cálculo estrutural e talvez até um dos melhores do mundo. E é brasileiro e tal. E aí eu usei ele lá como apoio, que ele tinha um módulo lá que me ajudava a obter alguns valores que eu precisava na dissertação. E daí... aí foi embora, cara. Aí a qualificação foi bem, eu fui fazendo, a defesa no final foi de boa. Eu só precisei do tempo. Quando eu achei o tema, aí mergulhar de cabeça, ficar louco naquilo e tal. Sabe? Tipo, como se fosse um tesão, uma paixão obsessiva por aquela coisa, né? Aí você fica louco, é igual, imagina você tá apaixonado por alguma menina, assim, você ama muito ela, não vive sem ela. É o mesmo sentimento que eu tentei nutrir. Assim, e aí ficava louco, estudava a qualquer horário, e com vontade ainda, com vontade, não era, tem que estudar, não, estudava porque era da hora, né? Eu acho que esse tipo de sentimento, assim, desenvolver, ele é muito bom quando vai estudar. E depois do mestrado, professor? Quando você terminou o mestrado? Então, eu entrei no mestrado em 2015 e terminei ele no final de 2016. Só que daí o que aconteceu? O segundo ano, em 2016, estava andando, eu tinha qualificado ali em abril não, até foi antes, eu qualifiquei em março. Aí eu comecei a olhar, falei, cara, tá na hora de eu pensar o que eu vou fazer depois, porque daqui a pouco acaba, né? Aí acaba a minha bolsa, eu tô desempregado, e aí, mano, qual que é a parada, né? E aí eu comecei a conversar com o pessoal lá, na época, eu ainda sou, né, membro da Ordem Rosa Cruz, aí que é parecido com a maçonaria, né, eu ia no final de semana lá no templo e tal, e aí tinha um outro membro lá, um irmão lá da Ordem, que ele era professor lá na universidade lá em Maringá. E aí um dia ele veio e fez um convite para mim, tal, se não tinha interesse. Na verdade, ele não fez o convite, ele comentou que lá eles estavam interessados e tal, em ter professores lá, que era uma instituição de ensino nova, na época tinha havido nossa, até esqueci o nome, mas era focado em ensino e engenharia. Eles tinham um monte de curso de engenharia lá. Aí, enfim, eu fui conversando com ele.
Só que daí eu comecei a olhar concurso. Ah, cara, vou olhar concurso mesmo, não tem nada na mão aqui, vou olhar aí e ver o que tem. E aí tinha do IFMS. Olhei lá e falei, vou fazer essa teste aí, cara. Fui lá, fiz. Tinha prova lá, fiz a prova, acho que era em julho, se eu não me engano, de 2016. Fiz lá a prova e tal. Aí depois fui conferir o gabarito, cara, eu vi que eu tinha acertado 68%. Falei, puta, cara, já é, não vou nem olhar mais essa merda, acho que não é o bastante, não. Beleza. Aí passou um tempo, saiu lá o resultado final, nem falei, vou lá dar uma olhada. Eu fui ver, fiquei em primeiro. Eu falei, puta que pariu, velho, o pessoal que fez comigo foi bem burro, hein? Eu pensei que tinha ido mal, mas todo mundo foi pior que eu. Aí quando eu vi que fiquei em primeiro, eu falei, não, mano, agora vai ser loucura, né? Porque tinha a prova didática, né? Eu falei, cara, eu vou fazer a melhor prova didática da minha vida. Pra ficar com a nota alta, porque se eu ficasse com a nota melhor que todo mundo na prova didática, era primeiro lugar e ia ser chamado, com certeza. E aí, beleza, e foi isso. Fui lá a prova didática, vocês vão até estudar nesse semestre, chama métodos de deslocamentos. Era pra falar sobre isso. Fui lá, filho, estudei igual um louco lá, métodos de deslocamentos, fui lá, aí só tinha lá vocês tinham que levar o seu projetor na prova didática, cada um levava o seu. Eu não levei porra nenhuma, não. Peguei o giz lá e comecei a arregaçar lá, porque eu tinha estudado tanto aquele bagulho, tava na minha mente, assim, que eu não precisava nem... Comecei a e falava com o pessoal da banca. Aí eu lembro que tinha um japonês que nem olhava, só ficava escrevendo. E aí, adivinha quem que era o outro membro da banca? Professora Gisele. Gisele estava lá, Gisele mais antiga que eu, né? Bem mais antiga. Tava lá, só ficava olhando assim, eu me dando giz lá no quadro. E olhava e conversava com a Gisele, ela só balançava. E aí, foi embora. Aí eu fiquei com a nota boa lá. Aí, beleza. Fiquei em primeiro e eu sabia que ia ser chamado. Só não sabia quando, mas sabia que ia ser chamado. E provavelmente ia ser até o final do ano, né? Falei, cara, é isso daí, então. Aí ia ter até um concurso do FGD também. Tinha um colega meu que tinha entrado já no FGD. Ele falava que era legal. Eu falei, cara, acho que eu vou fazer esse concurso. Só que daí eu fiquei pensando, falei, cara, eu já tô aqui no IFMS. E se eles me chamam aqui no IFMS, eu vou pra lá. E aí o pessoal da FGD me chama depois. Aí eu vou ter que sair. Eu falei, não, que se foda, não vou fazer isso não. Vou pro CFMS logo, que se foda, vamos ver o que vai acontecer e já era. Aí, um pouquinho antes, em novembro, mais ou menos, esse camarada meu lá, que eu falei lá da ordem, ele veio me convidar, se não tinha interesse em trabalhar como professor lá, na universidade privada lá, mas eu falei, não, cara, já tem aqui um concurso que eu passei, eu vou ver como que vai ser lá. Aí vim pra cá, ou seja, eu comecei aqui em 2017, então eu terminei o mestrado e já vim pra cá direto. E aí, 2010... Você se formou em que ano, professor? Eu me formei em dezembro de 2013. Foi rápido até. Eu fui direto, assim, ensino médio, graduação. Eu não fui direto pro mestrado. Eu fiquei um ano ali, igual eu contei pra vocês, e tal, tentando trabalhar no projeto, mas aí passou um ano, já fui pro mestrado e já vim pra cá. Daí pro concurso do IF só precisava de mestrado, né? Não, no concurso, aí que é interessante. Eu não sei se são todos os IFs, mas a minha hipótese é que seja todos os IFs iguais. Eles não exigem titulação, é só a graduação. Mas a titulação de mestrado, doutorado, etc., aumenta a pontuação. Só para vocês terem uma ideia, o Igor, vocês conhecem o professor Igor? De informática? O Igor, num concurso assim, anterior, ele fez lá, ficou em primeiro na prova objetiva. E na prova didática também ele ficou entre os primeiros ali, ficou com a nota bem parecida. Só que aí, como ele só tinha graduação, ele caiu para 12º, cara. Então, olha que loucura, né? A titulação tem impacto alto, né? Mas, enfim, como eu fiquei, sei lá, em primeiro na prova objetiva, em primeiro na prova didática, ainda tinha mestrado e os meus concorrentes ali não tinham mestrado, nenhum deles tinha, aí, putz, eu fiquei bem na frente, né? Aí eu entrei. O professor Tomás, ele também é desse mesmo curso. Acho que ele ficou, não sei se ele ficou em terceiro, acho que ele foi em terceiro, se não me engano. O segundo não pediu o final de banca, né? O segundo não quis assumir. Mas enfim, o Vitor também. O Vitor, sabe o professor Vitor? Não sei se você conhece, ele que era técnico. Abreu, eu acho, Vitor Abreu. Não, Amadeu. Amadeu, isso, sei que é assim. Ele também era desse concurso. Acho que ele tinha ficado em quinto, não sei, alguma coisa assim.
Ali, enfim, você vê, pode demorar aí 1, 2 anos, tal, mas até o prazo final, eles chamam, e é 2 anos, se eu não me engano, a validade do edital. Aí, enfim, então é IF, né? Aí o que é interessante, aí só para finalizar, né? A minha fala, que eu já tô falando bastante, cara, putz. Quando eu entrei no IF, eu tinha essa pegada, eu gosto da área de estruturas, de preferência quero lecionar as unidades relacionadas a isso e tal. Aí foi indo, só que daí, um pouco antes de entrar, antes de eu vir pra cá e tal, pra aqui da onda, eu fiquei pensando, putz, cara, mas eu vou ter que lecionar, né? E eu não quero tudo, eu quero ser um bom professor e tal. E aí eu me lembro que eu comprei 2 livros na época, porque eu nunca tinha estudado nada sobre isso. Um era do Leandro Carnal, não sei se você ouviu falar do Leandro Carnal, um careca dentro do sim, né? Assim, eu não gosto dele assim, eu acho que ele fala umas coisas meio que óbvias, mas ele tinha um livro chamado Conversas com um Jovem Professor. Na época eu vi lá, achei interessante o prefácio, comprei. E aí também tinha lá um outro livrinho que era Uma Nova Sala de Aula é Possível. Não, uma radiografia de uma sala de aula. Aí comprei também na época, né? Aí li os 2 antes de vir pra cá. E aí, assim, me ajudou, no sentido de, né, do Leandro Carnal era legal, tinha uma pegada mais filosófica, no sentido de entender, assim, né, que, enfim, bate as dificuldades, os alunos podem agir de diversas formas, etc. Mas no final do dia, você tem que sinalizar aquilo que você gostaria que seus alunos desenvolvessem. Então, sei lá, se o aluno chega e me xinga na cara, se eu xingar de volta, é esse o exemplo que eu vou estar dando, né? Então é meio que por aí, né? E aí o outro livro tinha bastante relação com a parte de trabalhar em uma sala de aula mais ativa, né? Onde coloca os alunos para trabalhar e resolverem problemas, ao invés de copiar a matéria do quadro, né? Ou palestra, né, no qual o professor fica falando lá infinitamente. Então foi meio que com isso que eu comecei, e aí eu comecei a estudar bastante a parte de educação, né? O que é estudar bastante? Eu comecei a olhar mais a parte acadêmica, né? Então vou lá no Google Acadêmico, coloco uns termos lá, sei lá, Active Learning, né? Que é aprendizagem ativa. Tem um monte de artigos lá. Vou lá, pego os artigos, leio. Estudar, mas assim, de forma mais profunda, né? Para sair, às vezes, do achismo, eu acho que é melhor, eu acho que... Então, às vezes, o que eu acho não é o melhor, né? Como eu sei isso? Se eu ampliar o repertório cultural, procurar ler outros artigos, verificar as pesquisas sobre a área de educação, etc., principalmente educação e engenharia, você vai conseguindo ter uma visão melhor, entendendo para onde que está a fronteira, né, de que forma você pode trazer isso para melhorar a instituição. E aí atualmente, eu estou mais pesquisando sobre isso do que sobre a parte de estruturas especificamente. Aliás, a parte de estruturas, para ser bem exato, eu praticamente estou parado, assim. Eu estou fazendo uma especialização agora na área de estruturas, justamente para mim, enfim, voltar essa agenda de pesquisa na parte de estruturas, mas atualmente eu estou mais desenvolvendo pesquisa na parte de educação, né? Que nem daqui a pouco deve aparecer lá, eu publiquei um artigo lá numa revista de educação bacana, que é a Ciência e Educação, que é lá da Unesp do Bauru. Tem um outro artigo que eu estou terminando aqui que eu vou submeter em breve. Então, enfim, eu estou mais pesquisando a parte de educação. Mas, assim, com foco na engenharia, educação em engenharia, sabe? Tentar melhorar esses processos. E, enfim, essa é essa história, né, por enquanto. Daí, depois que você entrou na área acadêmica, nunca mais pensou em voltar para campo, professor? Então, é igual eu falei, eu trabalhei profissionalmente, assim mesmo, quando eu estava no mestrado, eu ainda peguei algumas coisas junto com esse mesmo colega, cara. Eu trabalhei nos 5 projetos no total, junto com ele. E projetos pequenos, assim, tudo residencial, nada muito complexo, né? E o motivo é bem simples, não fiquei muito tempo, né? Eu fiquei 1 ano ali, depois um pouquinho no mestrado, então, ou seja, aí já vim para cá, né? E aqui no IF, você não pode, né? Como é dedicação exclusiva, você não pode trabalhar também como na área, gerando RT, fazendo serviço, né? Então eu fiquei bloqueado. Eu até gostaria, cara. Putz, seria super legal, tá podendo pegar, mas enfim, não dá, né?
Mas eu acho que é super importante que o docente tenha essa experiência, né? A minha experiência, como eu disse, é pouca, né? Só que, assim, eu sou alucinado, cara. Eu leio tudo, acompanho os profissionais. Por quê? Porque, assim, por mais que eu não esteja dentro da área profissional, eu tenho, de alguma forma, ter ciência do que está acontecendo lá, né? Então, por exemplo, eu recebo aí periodicamente uma revistinha que chama Estrutura, da ABS. Aí sempre tem lá entrevistas de profissionais da área, sempre tem lá algum estudo de caso de algum projeto grande, assim, sabe? Já teve lá, eu lembro, já teve algumas edições do Beira-Rio, do estádio Beira-Rio lá, que é um dos estádios da Copa, né? Já teve do Museu da Manhã, no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma ótima revista, como com farinha, quando chega. Tem a revista Estrutura de Aço? Acho que é Estrutura de Aço, da revista, que é do CBCA. Eles também saem com edições, se não são mensais, são bimestrais, são em aço, vou lá, ali, tentar entender. Por quê? Porque daí, assim, por mais que às vezes você não está atuando ali na área profissional, você consegue ter a visão dos outros profissionais, que é interessante, os materiais interessantes, tal, e aí você traz, ou seja, como se eu tivesse me apoderando da experiência do outro, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque senão você fica desatualizado, né? Fica desconectado da realidade. Isso é ruim, eu acho que isso é péssimo, tem que ficar sempre em constante atualização, né? E é o seguinte, a minha pesquisa na área de estruturas, eu trabalho especificamente, foi no meu mestrado, a minha pesquisa de mestrado foi nesse sentido, e atualmente tem já um desenho de um projeto de pesquisa que eu pretendo continuar, só não comecei a rodar ele ainda, que é sempre voltado para melhorar os códigos de projeto, ou seja, vocês já devem ter ouvido falar na famigerada ABNT, né? A ABNT, ela vai lá e define uma série de normas técnicas, né? Para a área de engenharia de estruturas não é diferente, para a área de engenharia como um todo não é diferente. E aí, por exemplo, na área de concreto, projeto de estruturas em concreto, tem a NBR 6118, é uma das normas. O que eu fiz no meu mestrado? Eu olhei ela lá, tentei procurar brechas e tentei colaborar. Então, assim, eu tento pesquisar mais nesse sentido, na área de estruturas. Eu vou olhar os códigos, as normas, tentar procurar o quê? Fazer uma pesquisa no qual eu forneça dados para que possam, se porventura for do entendimento do comitê, ser incorporados à norma. Então, assim, e por que eu estou falando isso? Porque isso está muito ligado à parte de projeto. No meu mestrado, eu praticamente, foi como se eu tivesse, assim, eu tive que elaborar um monte de exemplo, né, que eu fiz uma análise estatística no final. Eu elaborei quase 50 prédios. Então, assim, foi praticamente como se eu tivesse feito 50 projetos estruturais, entendeu? Então, assim, foi um trampo desgraçado, mas, assim, me deu muita expertise nessa parte de elaboração de projeto, no sentido de trabalhar com software, entender ali os dados de entrada do software, linkar isso com a teoria, né? Então, aqui tem que colocar, sei lá, o coeficiente de não linearidade física. Que porra é essa? Não, eu ia comigo farinha, eu ia lá no manual, olhava, ia na norma. Se eu não soubesse calcular aquilo lá na mão, saber de onde está vindo, não mexo. E eu acho que esse viés é muito importante, né? Você vai trabalhar com software, você tem que saber exatamente os dados de entrada que você está colocando. Você rodou lá a simulação, apareceu os resultados, lá, o diagrama de momento fletor, por exemplo. Você tem que ter capacidade crítica para criticar eles. E você só vai ter se você saber calcular na mão. Pelo menos um modelo simples, né? Então, eu vi lá um momento fletor sendo aplicado naquela viga. Putz, eu vou fazer um cálculo aqui na mão de momento fletor para essa viga, simplificado, e vou ver se está coerente com esse resultado aí do software. Então, esse tipo de coisa que eu faço, assim, né, que eu olho mais na parte de pesquisa, né? Não é uma pesquisa muito teórica, eu costumo falar que é uma pesquisa em engenharia de estruturas aplicada. Por quê? Porque você acha um monte de artigo, de tese de doutorado principalmente, em engenharia de estruturas, muito teórica, sabe? Os caras vão para matemática e pira mesmo, entendeu? E não é a minha pegada, né?
Eu, na verdade, gosto de usar essas pesquisas para aplicar em alguma coisa, mas, sei lá, desenvolver um novo método, aliás, desenvolver um novo elemento para usar em elementos finitos. Não. Tem gente que faz isso, né? Eu já não é minha pegada. Eu gosto de estar bem juntos ali a elaboração de projeto. Sempre no seguinte sentido: ó, eu quero beneficiar os projetistas. O que eu posso fazer para isso? Na época do mestrado foi com essa mentalidade. Aí eu tento continuar, né? Acho que é uma linha de pesquisa mais bacana de trabalhar. É porque às vezes, às vezes o cara que ele trabalha em campo, ele perde um pouco também a noção de realidade, de assuntos de realidade, seria mais isso, né? Ele vai muito para um lado e perde a noção mesmo, né? Da obra em si, né? Você fala, a pessoa vai para a área acadêmica, sei lá, vai atuar como professor, etc. E aí... Eu acho que perde o contato, né, professor? Você não tá lá em campo, você não tá conversando com o mestre de obras, né? Você não tá lá com o papel na mão. Sim. Pode ter alguma noção assim, geral. Até para dar aula, né? Até para dar exemplo para alunos, né? Porque a maioria dos alunos, pelo menos pensam em seguir o campo, né? Não, mas o curso ele tem que ser amplo. Então, assim, você tem que pensar na formação do aluno para ele poder ir para qualquer lugar. Então, ele quer trabalhar direto, né, como engenheiro civil ali na obra. O curso tem que dar essa formação básica, né? Ele vai ir para, sei lá, para o mestrado, tem que dar formação básico, né? Assim, não tem como, o curso tem um tempo limitado, né? Vocês não vão aprender aqui a fazer o projeto estrutural de um prédio, mas de uma casa ou um sobrado é possível, né? Porque assim, é o básico, né? O curso é o básico, é a base. Para vocês terem capacidade de já estar atuando em seguida, né? Porque assim, quando você vai atuar numa empresa recém-formada, você não vai, né? Sei lá, já tá, nossa. Não, você começa pequeno ali e tal, porque dentro da empresa você vai aprender uma série de coisas que é praticamente impossível de aprender no curso, né? Mas o curso de engenharia do futuro é aquele que consegue simular as situações do mundo real dentro do curso. Então, acho que quanto mais próximo da realidade, melhor. Então, por exemplo, pegar problemas na medida do possível, né, que tenha conexão com a realidade, é bastante importante, né? Por exemplo, em teoria das estruturas 1, já é um pouco difícil. Por quê? Porque para trazer problemas da realidade, eu até poderia lá trazer, pegar lá na escola mesmo, se estou vendo essa viga aqui, a gente vai calcular o momento fletor cortante nela. Só que para isso, vocês já deveriam saber como calcula o peso ali da parede, peso próprio da viga, como transforma isso em uma carga lá distribuída ao longo da viga, igual vocês viram lá nas teorias. E aí tem a questão do tempo, né? Então, às vezes, dependendo da situação, não dá, mas dá para você referenciar. Isso aqui é uma viga igual aquela ali. A gente está criando um modelo matemático, físico-matemático, é uma representação. Então, assim, eu acho que fazer esse link com a realidade é essencial, não tem como não fazer. Eu lembro de um professor meu, eu lembro até hoje, a gente estava estudando flexão composta normal. Que eu acho que vocês vão... Acabamos de estudar isso. Vocês devem estar estudando isso aí. Acabamos de estudar. E aí eu lembro que o professor ia lá e desenhava lá um retângulo com a armadura dentro, porque era na matéria de concreto. Aí eu ficava olhando e falei, caramba, que capeta é esse, cara? Desenhar uma viga, um pilar. E aí ele ficava titubeando, assim, sabe? E não dava muito. Então, assim, eu acho que colocar esse link, isso aqui é a flexão composta normal, onde pode acontecer isso aqui? Pode acontecer num pilar, em tal situação. Mas, se o pilar tiver tal coisa, não vai ser mais flexão composta normal, vai ser flexão composta oblíqua. Então, assim, esse tipo de coisa. No caso da flexão composta normal, assim, depois você vai entendendo, você vai ver que sim, você mesmo, de forma individual, consegue buscar exemplos, né? Então, por exemplo, flexão composta normal. Se fosse flexão simples, você já consegue imaginar, né? Tem um momento ali atuando, dobra o elemento, né? É só flexão simples. O que é normal? Eu tenho uma força normal aplicada na seção transversal. Então é um momento, mas a força normal. Flexão normal. Você já vai associando as palavras, né? E oblíqua? Não, oblíqua, o problema é o seguinte. O problema da oblíqua é que ela
não está aplicada ali no centro de gravidade, mas ela tem um deslocamento ali do centro de gravidade, gera excentricidade, né? Então vai gerar também flexo-compressão. Então, aí você começa, né? Mas, enfim, tem que ter, assim, essa relação com a realidade, na medida do possível, sabe? Mesmo que seja com exemplo, sabe? Ó, vocês estão vendo essa figura aqui, ó, essa figura aqui a gente está representando matematicamente. A figura, no caso, seria sei lá, uma foto de uma viga real mesmo, sei lá. E aí tentar trazer. Agora, é claro que, assim, tem algumas coisas, a parte básica do curso, assim, é fácil de trazer, né? Agora, às vezes, tem que estar se atualizando quanto à área para conseguir acompanhar, né? Então, por exemplo, a norma de 2014, da NBR-18, trouxe uma série de mudanças em relação a concretos de alta resistência, né? Se a pessoa não lê isso aí, não procurou se informar, etc., enfim, se perde ali, né? Não sabe o que se trata, né? Se não acompanha a literatura acadêmica, aí, quando eu digo de pesquisa na área, né? Por exemplo, tem a maior revista do Brasil na área de estruturas, é a revista Ibracon. Putz, acho que a cada 3 meses, se não me engano, publica lá uma caralhada de artigo. Putz, pra mim é de lei, cara. Pra mim, cada nova edição eu vou lá, olho, não vou ler tudo, né? Vou ler aquilo que é meu interesse. Mas assim, eu vou lá ver os títulos, vejo o resumo. Ah, legal, tem gente fazendo isso daqui, que legal, cara. Ah, aí eu acho um que é interessante pra mim. Putz, já baixo, vou ler depois. Então, ou seja, é meio que nesse sentido, né? Tem que criar meio que um tesão por estudar a coisa, né? É igual a Netflix, sei lá, digamos que você tem uma série que você gosta muito lá, ou igual a namorada, né, gosta muito. Tem que ser na mesma paixão, mesmo desejo. Senão, cara, vai ficar na média ali, sabe? Vai ser... Eu sei que esse termo que eu vou falar agora tem um caráter senso comum meio equivocado, mas assim, vai ser medíocre. Medíocre em que sentido? Na média, né? Medíocre vem de média. Então, assim, se for para ficar na média, aí beleza, não precisa estudar muito, vai lá, só passa. Agora, assim, se quer, sabe, se assim... e não em relação às outras pessoas, em relação a si mesmo, sabe? Eu quero evoluir, eu quero ser melhor do que eu sou hoje, porque é possível, sempre é possível. Então tem que ter essa paixão por estudar, né? E aí não estudar qualquer coisa, né? Tem que escolher algumas coisas, selecionar, dentro da engenharia civil mesmo, selecionar algumas coisas que você gosta mais e mergulhar mesmo, né? E aí, em relação às outras áreas, procurar ter um conhecimento básico, conversar com os colegas, né? Então, por exemplo, ó, no meu caso, eu nunca estudei profundamente a parte de hidrossanitária. Eu estudei bastante, eu me lembro, a última vez que eu estudei bastante foi na época que eu estava lá me preparando para trabalhar com projeto, né? Então eu fiz lá, aprendi a dimensionar tudo na mão, calcular a pressão dinâmica, escambau, para conseguir rodar no software. Só que depois disso eu não estudei muito profundamente. Então sempre quando tem alguma coisa que é na área de hidráulica, eu vou conversar com um colega que manja mais, até para mim ter uma visão. Eu tenho aqui a minha ideia, mas eu vou conversar com alguém que eu sei que manja mais do que eu, pra gente trocar ideia. Então, por exemplo, eu vou lá e converso com o Tomás. Ó, Tomás, o que você acha, cara, desse problema? E aí? Qual que é a sua opinião? Aí ele vai lá e fala. Ao falar, eu não vou simplesmente aceitar, eu vou pensar sobre aquilo. Putz, será que é isso mesmo? Se ele falou alguma coisa que eu não conheço, eu vou dar um Google depois e vou conhecer isso aí também, entendeu? Não tem essa. Por isso que falam, né, professor, que é engenheiro de tudo é engenheiro de nada, né? Você tem que se especializar, né? Sim, alguma coisa você tem que, sabe, mergulhar a fundo. E por que eu digo isso? Seria ótimo ser engenheiro de tudo. Nossa, cara, seria maravilhoso. O problema é que o tempo é escasso. Você não consegue ser especialista de tudo. Cara, a parte de estruturas é um universo incrível, enorme. Eu não consigo ser especialista em estruturas. Eu consigo, no máximo, me aprofundar em uma área dentro de estruturas, entendeu? Tem um monte de coisa que eu não sei, um monte. Mas aí é o seguinte, se eu não sei e em algum momento eu tenho que saber, eu vou estudar e vou aprender, entendeu? E vou ficar lá até aprender, entendeu? Não tem ideia. Se outra pessoa sabe, por que eu não posso saber também? Então é meio que por aí, né? E tem que ter esse tesão, eu acho que não pode ser tolerante ao não aprender, sabe? Eu não aprendi, cara, não consigo. Que porra de não aprendi o quê, rapaz? Vai aprender até o final. Mas aí que tá. Tem gente que acha que aprender não precisa ser sozinho, não.
não está entendendo alguma coisa, vai procurar ajuda, vai conversar com outras pessoas que você acha que talvez saibam, porque às vezes essa pessoa fala alguma coisa e você fala, puta, cara, eu não tinha pensado nisso. E aí vai indo, a gente aprende coletivamente. Quando você pega um livro, você não está estudando sozinho, você está estudando junto com os autores do livro, os caras escreveram justamente. Então, assim, é meio que por aí, a gente não aprende sozinho, coletivamente, né? Mas tem que ter essa audácia de ir atrás e ficar despirocando na coisa, né? E, assim, é super legal, cara. Quando você foca nesse processo, né? Então, se foda se eu vou aprender ou não. O resultado, né? O resultado, ou você aprende ou você não aprende em determinado período. Quando você esquece o resultado e foca só no processo, que é o que, vou me organizar, vou separar momentos para me estudar e tal, no meu dia e tal, começa a fazer a gestão do seu próprio aprendizado de forma adequada, putz, cara, as coisas começam a se desenrolar muito melhor. Porque você começa a estar no controle. Certo, professor. Estar no controle. Vou acabar encerrando aqui, professor. Já vai fazer 1 hora, né? De gravação. A gente estava pensando em fazer uma coisa mais sucinta, né? Mas foi bom. Falou bastante, né? Mas foi muito bom. Foi bem completo, professor. Sabe que eu tava pensando aqui também? Que quando eu começo falando, vocês têm que me bloquear aí, cara. Vocês têm que me cancelar às vezes, cara. Mas sabe que eu tava pensando também? Que tipo assim, a gente é um grupo, né? Cada grupo entrevistou um profissional da área e tal, né? E ninguém, eu acho que a gente é o único grupo que, assim, entrevistou alguém que foi pro lado da docência, né? Acadêmico. E é legal. E, cara, eu achei isso muito interessante, porque, por exemplo, eu também, eu tô sentindo, sabe quando você começa a sentir se identificar com uma área? Então, e eu acho legal, porque um professor entrevistar alguém que conhece dessa parte, né? Não dessa parte mais do acadêmico mesmo. E, bom, acho que foi muito proveitoso, né? Foi bom. Como, por exemplo... Até pegando o gancho do Natan aí, eu me lembro que eu comecei... No primeiro momento que comecei a ter interesse em atuar na parte acadêmica e eventualmente como docente, mas assim, foi um interesse pequenininho, mas despertou. Foi na monitoria. Eu fui monitor de cálculo 1. E aí, eu fui também, professor. E aí eu lembro que ali, cara, o pessoal vinha perguntar e eu falava, e às vezes as pessoas gostavam do jeito que eu falava. Eu falava, caralho, mano, será que é isso? Mas enfim, ficou nisso, né? Porque ia bastante gente lá, cara, acho que por ser privada, o pessoal ia na parte da monitoria, vixe, a turma inteira, ia ficar louco lá, ele falava, assim, sabe? Às vezes o professor lá aparecia também, o Fernando, mas que o Fernando era louco também, né? Ele era louco, assim, tomava uma cachaça na peste. E aí ele, mas assim, tomava cachaça e ia estudar, cara. Tinha vezes que ele vinha conversar comigo 1 hora da manhã. Ele era de Santa Catarina, aí ele chegava aqui, Luan, só que ele era matemático, né? Então ele não sabia nada de engenharia, só que ele queria aprender, cara. Olha só, o cara era professor, queria aprender. Aí ele chegava em mim, lá, eu aluno, cara, chegava em mim e mandava 1 hora da manhã, vixe, aconteceu várias vezes. Chegava, olha aqui, Luan, olha aqui, eu acabei de achar aqui, ó, esse material, calcular a deformação elástica em vigas usando cálculo diferencial. Ele falava meio que assim, meio que sotaque de catarinense. Olha isso, cara, que maravilha! Aí eu abri, ela falou, porra, professor, isso é da hora, hein? Mas olha, aí a gente já estudou e tal, dá pra fazer alguma coisa. Aí começamos a conversar, cara, 1 hora da manhã, aí o homem já falava que tinha tomado uns 2 litros. Eu falei, caraca, o homem tomava isso, né? Mas assim, pra você ver, assim, ele tava tomando pra dar uma descontraída, né? Só que ele gostava tanto de estudar que não tinha essa porra, não. Ele ia ver Netflix, ele ia ficar louco ali. Assim, então, assim, é legal. Acho que cada um tem que se descobrir, né? Mas ter essa paixão por estudar é importante para não ser medíocre, né? Ou seja, você conseguir superar a si mesmo. É muito importante. E dá pra fazer tudo, cara. Dá pra assistir a sériezinha Netflix, etc. Agora, o que não dá é maratonar todo dia, né? Sim, tem que equilibrar, né, professor? Sei lá, assistir um capítulo ali num dia como recompensa. Eu gosto de fazer bastante isso. Às vezes eu tô acompanhando uma série, que nem ontem comecei a acompanhar uma lá de
de uma mulher lá que é freira, lá que mata os demônios. Aí, o que acontece? É um capítulo por dia, mano, no máximo, e é no final só. Eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer. Se eu não fazer, eu mesmo me puno. Ó, você não vai assistir, mano. Por quê? Você não fez, cara. Você comentou também, professor, um método de estudo, né? Eu lembro numa aula, você falou, por exemplo, a gente vai pegar uma lista de exercícios para fazer, em vez de fazer a lista completa, assim, sem parar, faz 2 para meia hora, que diz que trabalha o subconsciente, né? Eu lembro de você falando isso. Chama técnica de Pomodoro. É um método de aprendizagem, né? Eu nunca fiz, professor, eu não mas sei é interessante comigo, né? Eu acho que depende da pessoa, né? Mas tende a funcionar porque é o seguinte, é uma técnica, assim, ela é flexível, né? Então, por exemplo, ela originalmente, você vai lá, bate o cronômetro, 25 minutos, só que daí é focado, assim, sem celular, sem distração nenhuma, totalmente focado no que você vai fazer. Então, por exemplo, esse de exercício. Ficou 25 minutos, deu tempo? Você coloca 5 minutos para fazer qualquer outra coisa sem nada a ver com aquilo. Vai tomar água, vai no banheiro, aí depois volta, mais 25 minutos. E assim vai fazendo. E aí a ideia é sempre totalizar no máximo 2 horas. Por quê? Porque existe, e isso enfim, tem pesquisa acadêmica sobre isso, a gente tem uma curva de aprendizado, né? Então, a partir de 2 horas, essa curva, ela vai ascendente, e a partir de 2 horas ela começa a ficar constante. Então, ou seja, você fica mais tempo estudando, mas você não aprende mais. Então, até 2 horas é legal. Ficou 2 horas seguidas, dá um intervalo ali de pelo menos meia hora, 1 hora, para aí sim iniciar uma nova sessão, né? Mas ela é flexível. Por exemplo, eu não gosto muito dos 25 minutos, eu acho pouco. Eu gosto de fazer de 50. Então, 50 direto focado, 10 minutos devagando. Vou lá fora, começo a andar em volta da casa, tomando café. Beleza. Acabou os 10 minutos, mais 50 minutos. E aí, fechou 2 horas, aí eu dou um tempo maior de meia hora. E aí eu vou fazendo isso, cara, pra tudo. Qualquer atividade, qualquer coisa. Qualquer coisa. Ah, tem que trabalhar, mesma coisa. Ah, tem que preparar a aula, mesma coisa. Fazer videoaula, mesma coisa. Por quê? Ajuda na organização também. Você não vai fazer assim de forma... vou sentar e vou começar a fazer. Não. Se você estabelecer um horário e vai usar a técnica de Pomodoro, você começa o quê? A ter uma dimensão temporal, né? Daí você não precisa ficar, que hora que é agora? Ai, meu Deus. Não, você definiu ali os horários e tem um cronômetro ali, né? Então você consegue entrar naquilo que chama estado de flow, de fluxo. Você já tiveram aquela impressão de estar fazendo algo e perder a noção do tempo? Já. Então, se você consegue entrar nesse estado de fluxo quando você está estudando, você estava... É como se fosse uma meditação, né, professor? É como se fosse uma meditação, né? De certa forma, sim. Seria uma espécie de meditação ativa, né? Ou que a gente chama também de concentração ativa, né? Que é assim, você ficar totalmente focado naquilo, né? Hoje tem uma corrente que eu gosto bastante, que chama Mindfulness. Eles falam muito sobre isso, né? Por exemplo, você vai lá... você está lá, sei lá, comendo, prestar atenção, mastigando alimentos, sentindo sabor, ou seja, ficar totalmente presente naquela ação, né? Esse estado de flow é interessante, porque daí você elimina, você começa a condicionar, na verdade, não condicionar, você começa a sair desse estado alterado de consciência que a gente vive, que é o quê? A mente louca, pensando um monte de coisa, você está fazendo uma coisa aqui, está pensando lá. Então, assim, você começa a sair desse estado alterado e vai para o seu estado natural de consciência, que é o quê? Vou fazer determinada coisa, estou focado. E aí, cara, a produtividade aumenta, assim, substancialmente. Porque você começa a estar no controle, aí essa parte emocional começa a ficar mais estável. Então, assim, quando você tiver... Igual agora, eu estou lecionando para a turma de método... Terminou para a turma de... mecânica geral, e aí alguns alunos falavam, putz, professor, não tô conseguindo, sabe, tô mal, sabe, consegui resolver. Aí eu falava, cara, tá tranquilo, quando não conseguir, procura ajuda, conversa comigo, conversa com os colegas, a gente faz de novo, e se no final de tudo, todas as tentativas, mesmo assim não conseguir, tem que tentar entender a origem, por que ele não conseguiu, quais são as causas disso, será que foi pouco tempo para estudar? Será que é porque tinha outras obrigações e aí estava preocupado com aquilo? É isso, é focar em si, né? Não, eu não vou conseguir. Não tem problema, depois volta, estuda, né? De novo. Mas eu vou reprovar. Sabe? Não precisa se preocupar com isso.
Até no ensino presencial mesmo, ai meu Deus, eu vou reprovar. Cara, se for você vai reprovar, foca ali no processo. Não tá estudando, não tá concentrado, não tá aprendendo. Se no final de tudo você reprovar, vai entender as causas e depois volta. E já era, segue o jogo, né? Porque... Pode falar. Mas então é isso mesmo, a gente tem sempre, não pode... É que como aluno a gente sempre pensa em não reprovar, né? Acho que todo mundo, né? Mas é assim, né? Mas eu entendo perfeitamente esse sentimento, porque vocês têm todos os incentivos para não querer reprovar, né? Ora, você tá lá estudando, se reprovar você vai ter que fazer de novo, aí tem pré-requisito, aí começa a virar uma desgrama. Tá tudo alinhado ali, mas quando eu falo de não se preocupar em reprovar, não é no sentido ingênuo, não, se reprovar não dá nada. Não. É no sentido de que, enquanto você está cursando a parte curricular, você tem que focar no processo. Dia a dia. Às vezes faz parte, né, professor? Faz parte do processo, enfim. Então, porque se você focar no processo, dia a dia, se organizando, estudando bonitinho, eu duvido que você vai reprovar. Não reprova. Entendeu? Então, essa que é a questão. Agora, se você ficar pensando vai reprovar, aí você começa a se desorganizar, aí você deixa o emocional se sobressair, aí começa aquela coisa, né? Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Putz, cara, meu Deus, será que eu vou conseguir isso? Meu Deus. Aí você não faz aquilo. Aí você vai ver série, você vai comer alguma coisa. Entendo perfeitamente. Você vai sair com os amigos. Aí você, você deixa de fazer a coisa que você tem que fazer, porque você está preocupado em que não vai conseguir. Então, ou seja, é uma ação irracional. Desse jeito mesmo. Não faz sentido fazer isso, mas a gente age de forma irracional. Tá, então como não agir? Se organizando. Comece a se organizar, foca no processo, foca dia a dia. O que eu tenho que fazer nesse dia? É isso, então vou fazer isso aqui. Vou cumprir essa meta. Não cumprir, não tem problema. No próximo dia eu vou cumprir. Não cumprir, não tem problema. No próximo dia eu vou cumprir. E vai indo dia a dia. Aí, beleza, aí tá certo. Não tem como. Deixa eu falar, João, quer falar alguma coisa? Eu sei que o Natan já falou bastante. João, você quer falar alguma coisa aí? Não, a pergunta que eu ia fazer era pro professor para perguntar se ele tem algum plano pro futuro, se vai continuar no IF. Legal. Então, cara, pro meu futuro eu não tenho nenhum muito plano para trabalho não, cara, porque assim, trabalho, sei lá, tá aí, eu não ligo muito pra isso não. Eu tenho mais planos para mim, assim, então que nem eu tenho essa missão de fazer o doutorado aí, estamos planejando para tentar entrar em 2022. Eu gostaria muito de fazer um doutorado de sanduíche. Então, uma parte dele fora do país, tem esse interesse, queria, enfim, ir lá, encarar e até, não sei, desenvolver um pouquinho mais de inglês, né? Eu até arranho em inglês, mas a parte de conversação deixa a desejar. E aí, cara, depois disso, não sei, eu não tenho pretensão de ficar no IF para sempre, não, mas se eu ficar também, não tem problema. Enfim, é que eu vejo mais o trabalho como, sei lá, igual andar de bicicleta. Assim, eu peguei uma bicicleta, tô andando. Se porventura aparecer outra bicicleta aí, eu vou andar na outra bicicleta também e já era, entendeu? Agora, o que eu me concentro é em mim, sabe? O que eu tenho que fazer, o que eu pretendo fazer no futuro. Então, no futuro médio prazo é o doutorado, assim, que me vem à mente. Mas no longuíssimo prazo é a pesquisa, cara. Tentar ampliar a fronteira aí do conhecimento tanto na área de estruturas, mais especificamente nessa parte de projeto de estruturas, né, os códigos normativos, tentar colaborar na melhoria deles, e também em educação e engenharia, tentar ampliar aí pesquisa nesse sentido para tentar colaborar. Entendi. Que bom então, professor. O papo eu acho que foi bem legal. Da hora. Produtivo. Obrigado aí pelo seu tempo, professor. Tem bastante dica. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite. Assim, o essencial, que eu direi como mensagem final, é não se restringir ao curso também, sabe? Não fica restrito aqui, o professor trabalha lá, vai além, e isso eu digo na parte técnica, né? Então, sei lá, a gente vai trabalhar agora, semana que vem, Média das Forças, vocês vão ver lá algumas coisas, etc. Não fica restrito àquele material passado, sabe? Busca o máximo possível fora. Só que o buscar fora, eu digo também em relação ao repertório cultural. Então, sabe, procura ler outras coisas. Procura ler, sei lá, alguma coisa na filosofia, ou, sei lá, na sociologia.
da literatura, de forma geral, sabe? Amplia o repertório. Por quê? Porque às vezes surgem ideias de lá, surgem ensinamentos de lá, né? Então eu acho que isso é super legal, porque daí, assim, a gente é um ser humano, né? Vocês estão se formando como engenheiros civis, mas vocês são seres humanos. O engenheiro civil é um ser humano. Então, assim, você tem que estar bem desenvolvido em diversas áreas, né? Não só aquelas do curso, né? Algumas coisas você... A gente tem que ser crítico, né? Tem que ser crítico. Sim, mas até essa competência, né, de pensamento crítico, você desenvolve, né? E aí você desenvolve de que forma? Não é só ao falar, mas sim a entender como ser, né? E aí tem um monte de leitura sobre isso, né? Tem um monte de coisa, e gente que pesquisa. Por exemplo, tem um livro super legal, cara, de uma psicóloga chamada Carol Dweck, chamada Mindset. E é um livro que fala sobre o que seria, de acordo com as pesquisas dela, uma mentalidade de crescimento. Ela divide a mentalidade, não lembro se ela chama de estagnação ou de alguma coisa, seria uma mentalidade de você ficar na média, e a mentalidade de crescimento, no sentido de você crescer profissionalmente, colaborar com o entorno e tal. É um exemplo de um livro, sabe? Legal, que você vai lá, pega, lê e tira um monte de insights valiosos para a própria formação. Então, quando eu digo ampliar o repertório cultural, é nesse sentido. O melhor instrumento, na minha opinião, é a leitura. Então, ter o hábito de ler. Ler tanto livro técnico da área lá que você gosta mais, mas também livro de uma outra área, filosofia, divulgação científica, etc. Porque daí você vai ampliando o seu repertório e vai se tornando um profissional melhor. Bom, legal, professor. Eu vou encerrar aqui a gravação, então. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo aí, por ter Obrigadão, professor. explicado bastante sobre a sua carreira, né? Sobre o que você fez, o que você estudou, né? E para mim, assim, eu agradeço o convite e para mim é sempre um prazer conversar com vocês, independente da hora, do lugar, porque, enfim, vocês estão aí, né? Passando por coisas que eu já passei, é diferente, claro, cada experiência é diferente, mas assim, é um processo que eu já passei, né? Então, não sei, às vezes puder, né, dar o meu pitaco ali, aqui e acolá, pode gerar algum valor para vocês, né? Ou não, mas como eu disse, o mais importante é escutar todas as vozes e aí formar a própria opinião. Tranquilo, professor. Vou encerrar a gravação, então. Tá, mais Bom, uma vez professor. agradeço